Eu nunca pensei que fosse começar uma história assim. Mas se você está ouvindo isso agora, eu só te peço uma coisa. Não confie cegamente em ninguém, nem mesmo nas pessoas que você mais ama. Porque foi exatamente isso que destruiu a minha vida. Meu nome não importa muito, o que importa é o que aconteceu comigo. Eu era uma mulher comum, com uma vida aparentemente estável, um casamento tranquilo e uma família que eu sempre considerei meu maior porto seguro. Eu acreditava, de verdade, que tinha dado sorte na vida. Cresci ao lado da minha irmã. Nós sempre fomos inseparáveis. Dividíamos o quarto, as roupas, os segredos, tudo. Ela era aquela pessoa que sabia exatamente como eu me sentia só de olhar para mim. Quando eu chorava, ela estava lá. Quando eu sorria, ela comemorava comigo. Pelo menos, era o que eu acreditava. Ela era minha melhor amiga. E talvez seja isso que mais dói até hoje. Quando eu conheci meu marido, foi como se o mundo tivesse finalmente se encaixado. Ele era atencioso, gentil, aquele tipo de homem que sabe exatamente o que dizer na hora certa. Me fazia sentir especial de um jeito que ninguém nunca tinha feito antes. E o mais curioso é que ele se deu bem com a minha irmã quase que instantaneamente. Eles riam juntos, faziam piadas internas, tinham uma conexão leve. Eu achava isso maravilhoso. Pensava, que sorte a minha, as duas pessoas que eu mais amo se dão tão bem. Hoje eu vejo que os sinais estavam lá desde o começo, mas eu escolhi ignorar. Nosso casamento começou como um sonho. Nossa casa era simples, mas cheia de vida. A gente fazia planos, assistia filmes juntos, cozinhava. Era aquele tipo de rotina tranquila que dá conforto. Minha irmã era presença constante. Ela tinha a chave da nossa casa, entrava e saía como se fosse dela. E, na prática, era mesmo. No início, tudo parecia perfeito. Mas, aos poucos, pequenas coisas começaram a mudar. Meu marido começou a ficar mais distante. Ele passava mais tempo no celular, sorrindo sozinho às vezes. Quando eu perguntava, ele dizia que era coisa do trabalho, mensagens de amigos, coisa sem importância. Eu acreditava. Minha irmã também começou a agir de forma estranha. Ela aparecia em horários que não faziam sentido. Às vezes eu chegava em casa e sentia um cheiro diferente, uma energia estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Mas eu sempre encontrava uma explicação, porque confiar era mais fácil do que suspeitar. Até que aquele dia, o dia que mudou tudo. Eu saí do trabalho mais cedo. Lembro exatamente da sensação. Eu estava cansada, mas queria fazer algo especial. Pensei em preparar um jantar surpresa. Comprei algumas coisas no caminho, até imaginei a reação dele. Eu estava feliz. E talvez tenha sido isso que tornou tudo ainda mais cruel. Quando cheguei em casa, percebi que algo estava errado. A porta não estava trancada. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio normal. Era pesado, estranho. Meu coração começou a acelerar sem motivo aparente. E então, eu ouvi um som vindo do quarto. No começo, tentei ignorar. Pensei que fosse a televisão, talvez algo caindo, qualquer coisa. Mas no fundo, eu já sabia. Eu caminhei pelo corredor com passos lentos. Minha respiração estava irregular. Minha mão tremia quando encostei na maçaneta. E quando eu abri a porta, minha vida acabou naquele exato segundo. Eles estavam lá, meu marido e minha irmã, na minha cama. O mundo simplesmente parou. Eu não conseguia respirar direito. Era como se meu corpo tivesse desligado. Minha irmã puxou o lençol desesperada. Meu marido começou a falar, tentando explicar, tentando se aproximar, mas eu não ouvia nada. Nada fazia sentido. Nada. Eu não gritei, não chorei naquele momento. Eu só fiquei olhando, tentando entender como aquilo era possível. Como duas pessoas que eu amava tanto conseguiram me destruir daquela forma. E então eu fiz a única coisa que consegui fazer. Eu saí da casa, sem olhar para trás. Andei pelas ruas sem saber para onde ir. As lágrimas vieram depois, fortes, incontroláveis. Eu me sentia suja, humilhada, descartada. Mas no meio de tudo aquilo, uma coisa começou a mudar dentro de mim. A dor virou raiva, e a raiva virou decisão. Eu não ia deixar aquilo terminar daquele jeito. No dia seguinte, eu voltei para casa e fingi que nada tinha acontecido. E foi aí que eu descobri algo ainda pior. Eles aceitaram. Agiram normalmente, como se eu não fosse descobrir.
Isso me destruiu ainda mais, mas também me deu certeza de uma coisa. Eles mereciam sentir o que eu senti. Então, eu comecei a planejar. Passei dias observando, coletando provas, entrando no celular dele escondido. Cada mensagem que eu lia era uma nova facada. Eles riam de mim, marcavam encontros, falavam sobre mim como se fosse um obstáculo. Aquilo não era só traição, era desprezo. E eu decidi que eles iam pagar por isso. Mas não com gritos, nem com violência. Eu queria algo pior. Eu queria que eles perdessem tudo. Então, eu preparei o cenário perfeito. Organizei um almoço de família. Convidei todos, meus pais, tios, primos, todos que confiavam neles. No dia, tudo estava perfeito. A mesa posta, a comida pronta, o ambiente leve. E eles estavam lá, sorrindo, fingindo, até que eu levantei. Pedi silêncio e liguei a televisão. No começo, ninguém entendeu, mas quando as imagens começaram a aparecer, o silêncio tomou conta da sala. Mensagens, fotos, provas. A verdade. Minha irmã começou a chorar. Meu marido tentou se explicar, mas ninguém queria ouvir. O olhar da minha família mudou na hora. De amor para desprezo. De confiança para desprezo. E naquele momento, eu senti algo que não sentia há dias. Paz. Eu olhei para eles e disse: vocês não destruíram só o meu casamento. Vocês destruíram quem vocês eram. E fui embora, sem olhar para trás. Hoje, eu ainda carrego cicatrizes, mas também carrego algo muito mais forte: consciência. Porque a verdade é simples. Nem todo laço é amor. Alguns são apenas ilusões que a gente insiste em acreditar. E quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela destrói tudo, mas também te liberta.